Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje vamos falar sobre a importância de conectar design e negócios para gerar soluções que encantam os clientes e impulsionam o sucesso das empresas. Muitas vezes nos perguntamos como podemos ir além das abordagens convencionais e realmente inovar na intersecção entre design e estratégia empresarial. Para nos ajudar a desvendar esse enigma, convidei um especialista que traz uma visão única sobre o assunto. Ele é superintendente de planejamento comercial no Itaú e criador de conteúdo no Instagram com um perfil Selva Particular. Salve, salve, Marcelo Sampaio. Obrigado, Luan. Obrigado. Super feliz de estar aqui conversando contigo nesse papo numa manhã de sábado para trocar uma ideia sobre tudo que envolve design, negócios, natureza e a intersecção de tudo isso. Obrigado mesmo pelo convite. Estou felizão de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, diria, empírico, adquirido ao longo desses anos de trajetória profissional aqui com a tua galera. Pô, obrigado, cara. Eu fico feliz aí, agradeço demais o convite e eu sempre reforço aqui no Papo de UX pra galera que cada conversa que eu tenho aqui pra mim é tipo uma aula. Então eu falo que eu tô sempre aprendendo com cada pessoa que passa aqui, que sempre traz novidades, coisas diferentes, visões diferentes, que nos ajuda no dia a dia com o nosso trabalho também. Quero deixar uns recados aí pra galera. Lembre de pegar o link desse episódio, compartilhar aí pelas redes sociais. Se você compartilhar lá no LinkedIn, me marca lá, Luan Matheus, marca o Marcelo Sampaio também pra gente ouvir o que você achou desse bate-papo que vai rolar aqui, né? Então, manda aí também o link no Telegram, o WhatsApp, né? Os grupos aí que o pessoal manda. O pessoal manda tanto meme, né, Marcelo? Manda aí o link desse episódio pra galera, né? Curta aí também esse episódio aqui. E principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify. No Spotify tem como deixar 5 estrelas. E quando você clica lá, deixa 5 estrelas, você ajuda a impulsionar cada vez mais o conteúdo para diversas pessoas que estão aí pelas redes. E se você também quiser ajudar o nosso conteúdo aqui de uma forma monetária, você pode também através do pix@papodeux.com.br. E galera, se vocês querem aprender como o design pode se tornar mais conectado ao negócio e mais estratégico, vocês precisam participar da imersão gratuita de design da PM3. Serão 7 dias focados de atividades ao vivo e materiais online para quem deseja conhecer mais sobre a área de design, se aprofundar nas principais ferramentas, além de se atualizar sobre as tendências da área. Tudo isso de forma prática e que será ministrada pela minha amiga Thaís Falabella, que inclusive já participou aqui do nosso podcast. Então corre e clica agora no link que está na descrição deste episódio, pois as inscrições vão só até o dia 10 de junho de 2024. Aproveite aí essa imersão em design totalmente gratuita e eleve a barra da sua carreira com a PM3. E Marcelo, antes da gente mergulhar nesse assunto, né, da intersecção, design, negócio, como que isso funciona, como que isso é bom para o negócio, como isso é bom também para o sucesso ali do produto e tudo mais, para as pessoas que vão usar, né, os usuários e tudo. Conta um pouquinho, como que você começou a sua jornada profissional e depois também, fala aí, como é que você teve essa ideia de criar esse perfil Selva Particular, falar de planta, como é que você conecta a planta com negócio, com tecnologia, como é que é esse rolê todo aí? Mas eu quero ouvir desde lá do comecinho, sabe? Pô, eu comecei ali e tal, fui indo, o que deu em você de trabalhar com isso e mexer com planta? Pô, cara, com o maior prazer. E literalmente, já começando aqui fazendo analogias botânicas, foi tudo sendo construído organicamente, então eu não pensei na partida onde chegaria o perfil, como é que ele se conectaria às duas personas, né? O Marcelo, superintendente de uma empresa do mundo financeiro, e o Marcelo jardineiro. Mas olhando para trás agora faz todo sentido. Então vamos lá, no início de tudo, eu sou filho de biólogos, então começa daí a questão relacionada à natureza. E como todo filho de biólogos que eram praticantes da área, então meu pai e minha mãe ambos trabalham no tema relacionado à biologia, um foi mais para o lado empresarial, mas ainda assim é muito relacionado à biologia. E minha mãe é literalmente uma cientista que trabalha analisando qualidade de água, algas e tudo mais. Então a minha infância foi criada, além de muita brincadeira na rua, olhando insetos, olhando jardins, olhando plantas de uma ótica muito científica, que é o que meus pais me apresentavam ali como questão de ver as coisas. E a natureza sempre muito focada, na verdade, como um foco muito importante de aprendizado e de inspiração. Também refúgio, também relaxamento, mas sempre como algo que poderia ser extraído algum tipo de inteligência e de conhecimento daquilo ali. Mas, obviamente, uma criança não tinha nenhuma noção para viver o verde, os matos, as florestas, os animais ali com um olhar um pouco diferente. E aí corta para escolha da faculdade. Tipicamente a escolha mais óbvia seria, vai fazer o quê? Biologia, vai ser lá química, vai alguma coisa relacionada a isso. Mas como todo jovem quer seguir o caminho diferente dos pais, eu falei, nem pensar, não gosto nada disso. Eu vou para um lado mais tradicional, eu queria fazer economia, e aí acabei por escolha de momento quase, não me arrependo não, mas uma escolha de momento, eu fui para a área de relações internacionais.
Queria ser diplomata, viajar ao mundo, conhecer outros países. Tinha muito de um glamour envolvido essa profissão que me chamou a atenção ali na entrada da faculdade, lá no Rio de Janeiro. Só que essa faculdade ela é super bacana do ponto de vista de desenvolvimento de um olhar holístico, porque a gente fala muito de filosofia, economia também, mas sociologia, política internacional, é bem bacana. Só que a aplicabilidade dela para o dia a dia do trabalho é menor do ponto de vista óbvio, porque as empresas tipicamente, hoje em dia está muito mais aberta, né, mas há 15 anos atrás, tipicamente buscam os engenheiros, os advogados, né, coisa um pouco mais tradicional. E aí eu comecei a trabalhar, logo chegam as plantas e o design aqui na vida, mas vou chegar, a plantinha está crescendo. Eu comecei a trabalhar na parte de comércio exterior, no Rio ainda, por um ano. Foi onde eu comecei a ter contato com o mundo do trabalho e logo passei no trainee de uma grande empresa e mudei para São Paulo. Então foi muito bacana esse momento de formatura na faculdade, uma mudança do rumo profissional para um caminho mais corporativo e vim para São Paulo trabalhar numa grande empresa do setor financeiro que estou até hoje. Só que esse estar até hoje passa por... Essa empresa tem tantas mudanças constantes que a gente consegue ir se adaptando, evoluindo e trocando de função lá dentro. E aí eu já toquei de tudo um pouco, Luan, e já cuidei da parte de produtos, desenvolvimento de produto, e aí eu tive um primeiro contato com esse olhar mais de design de usuário, de cliente. A gente nem chamava dessa forma naquele momento, era muito mais um olhar cliente, uma satisfação de cliente. Depois eu fui olhar a parte de atendimento ao cliente, e aí sim eu consegui emergir profundamente no olhar da necessidade do cliente sobre a ótica, muitas vezes, de resolução do problema, de quando ele liga numa central de atendimento, quando ele teve uma dor ali relacionada ao uso de algum produto, mas despertou muito em mim esse olhar de empatia para o outro na hora de você prestar um serviço. E, consequentemente, influenciar nas áreas internas a construir melhores produtos, melhores abordagens que possam ter o cliente um pouco mais no centro, ou bem mais no centro. E aí mudei de áreas uma série de vezes, até que eu, recentemente, né, tem um ano que eu fiz esse movimento que você anunciou aqui do planejamento comercial, eu assumi essa cadeira que eu olho um pouco de alguns assuntos amplos, como comunicação para a força comercial, definição de metas e incentivos e todo ferramental de trabalho, onde o uso do design é essencial, porque tudo que a gente quer dedicar, que o nosso time comercial dedique tempo, é o atendimento ao cliente, o bom atendimento ao cliente. Então, quanto mais simples for o dia a dia dele, melhor ali para ele conseguir fazer isso, né? Dedicar tempo ao que mais importa, que são os nossos clientes. E aí fica a pergunta, onde as plantas apareceram? Então, num dado momento, e eu confesso que eu não lembro exatamente qual foi o estalo, mas por volta de 2017 ou 2018, eu mudei de apartamento, e aí o meu apartamento no primeiro andar, ele não tem uma vista das mais bonitas por si só. Mas ela tem uma varanda que tem uma janela. Aí eu conversando com a minha esposa, eu falei, que tal a gente começar a colocar umas plantas ali para parecer uma carinha de jardim? E aí, isso obviamente levaria tempo para essa planta se desenvolver, só que junto com o desenvolvimento dessa única planta, veio uma ideia de começar a ter mais plantas em casa. E aí eu fui resgatando o Marcelo da infância, os pais, a coisa toda da biologia, construindo literalmente um mini ecossistema de algumas plantinhas, primeiro 3, depois 5, morre uma, vem outra, e vai indo, vai tendo aprendizado, até que eu comecei a ter uma quantidade razoável, e o tal jardinzinho aconteceu, e ficou bonito, né? Quando a gente olha justamente desse ângulo aqui, eu vejo essas primeiras plantas que ainda estão lá. A ideia da selva particular, ela apareceu no momento pré-pandemia. Eu estava querendo começar a compartilhar, eu sempre gostei de postar bastante coisa nas minhas redes sociais, mas não queria expor tanto a minha vida, ou a minha casa, literalmente, as minhas plantas, no meu perfil pessoal. É uma questão até de segurança mesmo, não queria. E aí eu resolvi criar segurança essa que depois ia virar um negócio de 100 mil pessoas que não tem nenhuma privacidade, né? Mas enfim. Aí eu criei essa página e tentando exercitar um pouco do que as plantas traziam para mim naquele momento, que era literalmente uma selva, um negócio gigante que me inspirou sempre como criança, né, a estar lá. E particular é literalmente meu universo particular. Então eu juntei isso, virou um nome de uma coisa grandiosa e pequena ao mesmo tempo, que é o meu apartamento, a minha selva particular, onde eu gasto parte do meu tempo literalmente me energizando, cuidando, brincando, curtindo as plantas e vendo elas crescerem. O boom nessa coisa toda aconteceu na pandemia, quando literalmente, né, as plantas viraram os novos pets das pessoas, e aí a página estava na hora certa, no lugar certo. Eu comecei a testar alguns impulsionamentos e vi que o negócio foi indo para frente. Eis que corta para 2022, teve aquele boom daquela música chamada Acorda Pedrinho. Eu fiz um vídeo mexendo numa suculenta com Acorda Pedrinho, que deu mais de 2 milhões de visualizações, e aí a página viralizou. Foi crescendo seguidor, e eu tive que começar a olhar isso com uma ótica de negócio também, porque
você tem pessoas para atender, você tem clientes ali por trás, entre aspas, né, usuários, seguidores. Então foi bem bacana, assim, e aí começou a juntar o aprendizado da natureza do ponto de vista de as plantas precisam seguir vivas e o que elas podem, né, gerar de conteúdo. O Marcelo, cara, um cara crescendo na carreira profissional numa grande empresa, como é que essas duas coisas se conversam? Eu comecei a botar meu rosto na selva e a selva no meu pessoal. E aí eu fui ver, vamos ver o que vai dar. Deu certo, tem sido quase um soft skill corporativo, porque as pessoas gostam disso, né? É interessante o tema. É ao mesmo tempo desconexo pensar uma persona e outra persona aqui na mesma pessoa, porque é alguém mais sério no trabalho, alguém mexendo na planta, sujando a mão. Mas o fato é que as coisas, e indo para o ponto aqui, tem muita conexão. Quando eu comecei a estudar temas como biomimética, botânica, a gente consegue ver que, e aí conectando com design nisso, somos seres naturais. Primeiro ponto, orgânicos. As empresas são formadas por pessoas como a gente, orgânicos. As plantas precisam se adaptar ao ambiente, ao substrato, à luz, precisam de nutrientes, precisam de um monte de coisa, assim como as pessoas nas empresas, assim como os projetos. Então, a conexão de tudo isso faz muito sentido. Eu comecei a tentar linkar essas coisas no meu dia a dia, inclusive como gestão de pessoas, gestão de negócios. E do ponto de vista de design, que é uma área que eu acho bem interessante per se, e conectando aqui com a natureza, na tal da biomimética, tem alguns cases que eu ainda não me aprofundei como eu gostaria nisso, porque para mim só falta tempo. Mas tem algumas inspirações muito conhecidas, como o famoso design do trem-bala, que foi inspirado, por exemplo, no bico daquele passarinho, o martim pescador, que ele tem que entrar na água para conseguir pegar o peixe sem mexer, assim como o trem-bala tem que acelerar na velocidade acima do som, sem explodir o som. Tem muitas outras situações de uso de inspiração na natureza para construir coisas físicas, e aí o design de serviços é algo também que dá para se inspirar nesse mesmo paralelo. Então, cara, é um pouco dessa sopa de coisas que foi se juntando e tornou a Selva, o Marcelo, o executivo do mundo financeiro e tudo mais, parte de uma coisa só, e tem sido bem bacana. Que história incrível, assim, cara. E recordando um pouquinho do que você falou, então você cresceu no Rio de Janeiro, você não é de São Paulo, você é carioca. Sim, sou carioca. Cara, nem parece por causa do sotaque. Eu acho que por muitos anos que você tá na capital, tem nas suas redes sociais, lógico, mas senão não dá pra saber, assim, pelo sotaque. É muito, muito incrível como a gente pega, né, conforme a região que a gente vai, a gente acaba puxando um pouco ali o sotaque do lugar, né? E foi legal também que você comentou que você brincava na rua quando era criança. Hoje parece que é meio que surreal a gente falar, pô, brincar na rua, né? Tipo, conta de tantas mudanças que aconteceram, assim, ao longo do caminho. E olha que louco também, você tem na sua veia aí, né? Porque você falou que a sua mãe é uma cientista que mexe nas coisas. Você tentando ir para um caminho que não, mas no meio do caminho voltou a algo que tá em você, que corre em você aí, o sangue verde, que não tem como você não mexer com isso de alguma forma, né? É bem inspiracional. Eu fico refletindo sobre isso, assim, de como eu vou inspirar a minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? E fico pensando assim, poxa, será que eu gostaria que a minha filha trabalhasse também com tecnologia e tal, como designer? Aí talvez não, mas será que ela vai? E ela já brinca, às vezes, ela já pediu notebook de criança, ela fica brincando, às vezes ela pega e fala, aqui, papai, eu tô trabalhando também, sabe? Fica mexendo assim. Como, tipo, de certa forma, isso influencia as crianças no futuro, né? E você comentou agora no final também sobre a questão de como a natureza inspira o design. Cara, total, assim. Se a gente pega, por exemplo, teoria das cores, quando a gente vai trabalhar com cor, se você pega cores que estão relacionadas com a natureza e vai trabalhar uma identidade visual, por exemplo, a assertividade daquelas cores ali é muito maior dentro de um contexto de design que está sendo trabalhado, sabe? Isso é muito legal e é muito utilizado isso, né? E que bacana que você tá fazendo esse tipo de conexão. Eu gostei também do nome porque em São Paulo, né, na capital, o pessoal chama de selva de concreto, né? E você fez uma selva particular, né? Tipo, você faz esse contraste com a selva de concreto, que o pessoal chama São Paulo, a capital, com essa selva particular trazendo esse verde, que realmente se precisa muito. Eu vi uma postagem sua, alguns dias atrás, que você colocou, assim, uma cidade sem nada, assim, de árvores nas calçadas e uma outra imagem Copranora se tivesse um monte de árvore. Como fica até mais bonita a imagem e, além de mais bonito, traz benefícios pra nossa saúde, né? Por que às vezes a gente não faz isso? Eu mesmo, cara. Eu tenho aqui um coqueirinho no frente de casa, tal, que tá gigante agora, assim. Mas por que eu não planto mais, né? Por que eu não faço mais coisa, apesar de eu ter um espaço ali e tudo, né? Então, é legal porque faz a gente refletir. Fala, putz, eu poderia, né? Fazer ali, ter mais planta, trazer mais verde, plantar algo na calçada, realmente, pra crescer. Por mais que às vezes as pessoas falam, mas vai sujar, vai cair folha, não sei. Cara, é limpa. Não tem
tanto trabalho assim. A gente que cria esses obstáculos que às vezes nem existem, né? Você vê por essa ótica também, assim? E você bem lembrou o lance da selva particular. Teve o que da selva de pedra, selva de concreto, que me inspirou a fazer esse contraste. E sobre o ponto da natureza, claro, você não precisa ter 350 mil plantas, basta ter uma. E tem um ponto muito simples que eu sempre tento traduzir na minha página, que é faz uma. Pega uma semente, bota ela ali, e tá tudo bem, assim. Você não precisa fazer todo o reflorestamento do mundo. Se você fizer a sua parte com uma contribuição, literalmente, você já vai conseguir fazer essa melhora. Eu lembro, você falou das folhas caindo, eu lembrei de um professor da escola de botânica que eu fiz uns cursos, que ele falava muito dessa sensação de sujeira que a natureza traz. E a gente foi sendo criado cada vez mais para essa lógica de asseio, né? Tudo muito limpo, tudo muito reto. E se você traduz para a vida real, isso não é exatamente uma sujeira. Sujeira é plástico, tá por aí, que não vai nunca sair. Uma folha vira adubo. E, tipicamente, quando você olha florestas ou plantas, né, mas indo para uma ótica de floresta que talvez seja mais fácil das pessoas traduzirem, até um parque, né, ainda mais simples, tem uma certa desorganização ali. As plantas não se crescem super retas, super organizadas. Uma passa pela outra, cai uma árvore, cai uma folha, embaixo da folha nasce uma semente. Então tem tudo uma razão de ser desse jeito, que também dá para traduzir para o mundo corporativo, mundo do design, mundo do trabalho, que assim, faz parte, né? Você cresce e puxa alguém junto, né? Você nutre alguém, você ajuda a desenvolver. Então a recomendação é: cara, planta uma e deixa aí, e curte ela, porque senão também, às vezes, a gente vai com muita sede ao pote, enche a casa de planta, elas não vão conseguir suportar, você não vai ter rotina para aguentar aquilo ali também, e aí se frustra. Então pega uma, vai de uma em uma, um dia você vai ter a sua selva, e o mundo vai estar bem mais verde também, o que é mais bacana. Pô, legal. Minha mãe ama planta, cara. Tem um monte lá na casa dela, assim. Vou mandar o teu perfil pra ela ver lá, que eu não mandei ainda não. Ela vai gostar. E, Marcelão, como que você descreveria aí, que você também comentou que, cara, você tem uma longa jornada aí de trabalho, já trabalhou com produto também e tudo mais. Como que você descreve a importância entre estar envolvida ali com a área de negócio na hora de criar soluções? Provavelmente você já deve ter trabalhado, né, com design e sem design em projetos ali. Como que você descreve essa importância, assim, tipo, até se você tiver algum exemplo de algum case, não precisa citar nomes, mas alguma coisa assim é legal para ilustrar, pra galera ver como é importante também o design entender, né, de negócio ali, né, cada vez mais, porque senão acaba que não consegue contribuir, ele vai só falar do lado dele sem entender o lado do negócio, fica aquela briga, aquela discussão e não vira nada, não é bom nem pro projeto, nem pra empresa, nem pras pessoas e tudo mais. Então, se você puder contar um pouquinho assim a sua visão a respeito disso, é legal. Eu acho que, e até começando pelo potencial desafio, o desafio é a gente conseguir fazer disciplinas, e eu acho que as empresas que estão conseguindo avançar, estão falando, estão fazendo isso, fazer disciplinas a princípio diferentes e que vão pensar diferentes, trabalharem numa ótica única e num foco unificado, né, de resultado. E aí isso vale para design e negócio, negócio e tecnologia e as várias áreas funcionais também. Eu acho que o grande ponto da intersecção de design com negócios é que, por um lado, o time de negócio vai estar tipicamente mais focado em extrair algum valor, seja resultado financeiro, seja em vendas, seja em satisfação de cliente, do ponto de vista do indicador. Então essas áreas estão mais drivadas ao que é a estratégia daquele negócio, onde quer chegar o negócio, quais são os caminhos para chegar lá. Mas, se a gente for só, entre muitas aspas, de negócio, eu acho que a gente perde o olhar, facilmente a gente perde o olhar do usuário centrado, assim, as coisas construídas centradas no usuário. E para mim, daí o design agrega muito isso, tanto com UX quanto CX, enfim, todas as disciplinas potencialmente envolvidas nesse mundo de design pensado, né? E eu acho que o que o design traz muito é essa percepção de como é que a gente conecta as coisas e avalia a estética do processo, né? Ou a estética do produto, mas não apenas. Então, acho que a gente até hoje em dia, na empresa que eu estou, já está com tudo tão misturado que a gente consegue navegar, as estruturas se somam, mas não necessariamente elas têm uma super separação. Estou aqui pensando, no passado eu lembro de um projeto que a gente tocou estritamente focado em negócio, era uma equipe, né, naquele momento que eu estava em produto e ainda sem esse tipo de consciência na empresa do desenvolvimento de temas como design, CX e tudo mais. A gente fez jornadas de usuário completamente truncadas, funcionais, estava lá, tinha 300 passos, 85 coisas, letras miúdas. Funcionava? Funcionava. O cliente contratava? Contratava. Mas certamente, se tivesse um olhar de design, de estratégia de design por trás, teria sido muito mais fluido, teria sido muito mais simples, teria sido muito mais prazeroso para o cliente. E a mesma coisa quando a gente pensa também no processo de pós-venda. Dá para você fazer uma central de atendimento que vai ter
35 números que você pode discar, uma espera gigantesca. Vai funcionar? Vai funcionar. O cliente talvez não tenha opção, então ele vai ter que fazer aquilo ali. É o que a gente quer? Certamente não. Então, de novo, acho que o design, pensar no design da experiência até no momento de solução de problema, como na hora que você vai ligar numa central, vai acionar o seu gerente ou acionar um time comercial para qualquer coisa, você precisa pensar nessa lógica de fluidez do processo, de empatia do usuário, de conseguir trazer literalmente um olhar de fora para dentro e construir jornadas mais fluidas para os nossos clientes. Então, cara, para mim hoje em dia é indissociável, porque o cliente cada vez mais percebe isso. Se a gente, como empresa, não conseguir fazer as várias disciplinas trabalharem com complementariedade, acho que a gente está ferrado. Uma parada que eu achei bem legal, eu acho que eu nem comentei isso com você ainda lá no dia a dia do nosso trabalho, né, no banco, mas que é super da hora o que você fez, de ter estudado, né, eu vi que você fez um curso, acho que é no MIT, sobre design. Eu falei, olha que legal, uma pessoa que não tem o papel da designer, atuante ali, ela tá estudando mais sobre, porque ela vê a importância disso, de entender. Eu quero trazer aqui pra galera que nos ouve, né, que tipo, olha que legal, a gente também que é designer, de estudar sobre negócio, que mesmo a gente não atuando no dia a dia, igual você falou, eu não sou PM, né, mas eu sou um designer. Cara, é importante eu entender, né, as métricas ali, os dados, por que tá tomando essa decisão, por que a gente vai por esse caminho, será que é bom pro negócio também, apesar de eu ter o papel de olhar para a experiência que as pessoas vão ter a usar essa solução aqui, mas vamos entender outras frentes também, entender um pouco de tecnologia também. Eu sempre comento com a galera, ao longo da minha carreira eu aprendi sobre programação e tudo mais, mas porque era outros momentos, né? Não tinha essa divisão igual é hoje. Hoje é tudo dividido. Você tem tech lead, você tem PM, cara, né? Na minha época lá, 15 anos atrás, era o webmaster, era o designer que fazia tudo, programava, subia, mexia com o servidor, então você tinha que aprender. Então isso me ajudou muito e me ajuda hoje nas conversas, nos bate-papos, nas soluções ali que a gente vai criar. Então eu sempre trago para os designers que estão começando na área, ou para quem já está na área, aprende essas outras disciplinas. Você não precisa ser um especialista dessas outras disciplinas, mas aprenda pelo menos a base ali. O que é um negócio? Qual que é o ciclo de um produto? Como que funciona? O que é uma linguagem de programação? Como que funciona? Para você ter uma conversa mais saudável no dia a dia. Por conta disso, né? Eu achei legal você ter feito esse curso lá para você conseguir até conversar, né? Com a cara de design também, debater, trazer seus pontos e você ter esse embasamento, né? Eu acho que o famoso conhecimento nunca é demais. É mais para encarreiramento até em uma grande empresa, quanto mais você conseguir falar a língua do outro, e aí vale para design e negócio, ou vale para qualquer outro tipo de disciplina, você consegue literalmente se conectar, se comunicar mais adequadamente. E para se fazer entender, às vezes você precisa mudar o chip, né? Eu estou falando com um time de design agora, como é que eu consigo traduzir uma lógica para que eles possam se engajar, entender e a gente consiga fluir. E você falou do curso, esse curso foi muito bacana porque ele trouxe para mim uma consciência que eu não tinha necessariamente tão aflorada. Ele falava muito o seguinte, tipicamente as empresas erram, e os empreendedores, né, de uma eventual startup erram, porque eles partem de uma ideia que eles têm e que não necessariamente encontra ressonância nos demais. E aí você vai forçando a barra para dizer, vou pegar, sei lá, um exemplo meu, eu quero cuidar de plantas em casa. Eu moro num apartamento, não sei o que, não sei o que lá. Se ninguém mais mora num apartamento desse perfil, talvez eu não vá me conectar com ninguém. E eu vou fazer um produto que não vai servir para muita coisa. Então, eles traziam muito a ótica de parta da sua ideia, mas busque no seu usuário o problema que eles querem resolver para você construir coisas que eles precisem. Senão, você vai fazer um negócio em benefício da ciência apenas, né? E não que vai ter aplicabilidade de negócio, que aí eu acho que é um momento onde as disciplinas se conectam e você consegue fazer algo que seja desejável, algo que tem valor e algo que possa ser monetizado do ponto de vista de negócio. Mas sem o design na partida, sem um olhar de usuário no momento zero, a tendência de você ir para um caminho de nenhuma validade ou de muito custo para depois descobrir que a coisa não funcionou é muito alto. E a gente falando sobre isso, a gente já mostra que é importante, né? Essas outras disciplinas a gente ter o conhecimento. Mas você enxerga que existem outros desafios que acontecem, que é comum para alinhar a questão do objetivo de negócio ali, porque às vezes o negócio chega e fala, a gente precisa mudar esse indicador aqui e crescer. Então a gente precisa
vender mais aqui esse produto, essa solução, e etc. Faz assim, faz assado. O design não, mas isso igual você tá falando, mas isso não vai gerar valor para o usuário, porque ele não quer isso. E aí vira aquela guerra. Além dessa falta de conhecimento, você enxerga que existem outros desafios para fazer com que os times se alinham ali e consiga ir de forma mais fluida? E que dica que você dá para, cara, vamos superar esse desafio, talvez por esse caminho pode ser uma possível solução e tal? Cara, eu acho que o principal desafio, talvez tenham dois. Um que seja a comunicação, porque as equipes falam línguas às vezes diferentes, então a necessidade até de ter uma liderança, e não somente um gestor, pode ser uma liderança funcional ali, que consiga fazer essa tradução. Então, a forma de se comunicar e conseguir todo mundo falar a mesma língua, e não falar um inglês, outro português, e as pessoas não conseguirem se entender ou entender pouco. E eu acho que outra questão muito relevante que eu sinto, envolvendo o tempo e até vou chamar de ansiedade aqui. Times de negócio, por estarem sendo cobrados, entre aspas, do resultado financeiro quanto antes de alguma coisa, tendem a ter uma sensação, uma necessidade de aceleração e de entrega mais rápida, maior do que as equipes que estão pensando sobre a ótica do usuário. E não tem nada de errado nisso. Eu acho que, pelo contrário, inclusive é esse caminho do meio que vai ser importante, porque senão a gente pode correr, voltando ao ponto do curso lá, pode correr muito rápido para entregar um negócio que não vai ter valor nenhum, ou também pode demorar tanto tempo para entregar que você perdeu o time to market ali de conseguir fazer. Então, a beleza, de novo, está em conseguir conectar essas duas disciplinas, reduzindo a elas, porque tem 350 mil outras possíveis, mas é para conseguir pensar no tempo ótimo, na abordagem ótima, considerando os objetivos de negócio que acabam sendo sempre os primários do ponto de vista no mundo corporativo, né? Falando aqui temos claramente um objetivo de orçamento anual e de expectativas de trimestre, e logo como é que a gente organiza isso? Então tem um time box bem definido, mas não dá para ser na ansiedade. E eu acho que aqui é onde os times que têm uma disciplina mais técnica e mais conceitual precisam entrar para ajudar. E, de novo, com a comunicação correta, dos dois lados, né? E a empatia. E tem um ponto que a gente na empresa faz muito, é como é que a gente conecta os objetivos mais táticos desses times bem casados. Então, todos concordando que o que a gente quer de problema para resolver ou de indicador para mudar, não aquele super estratégico de lucro da empresa, mas o de curto prazo, do mês, da sprint, do trimestre, qual é? Para a gente conseguir acertar, e aí as equipes tipicamente conseguem trabalhar mais somando as suas fortalezas do que se cada um tiver por si, né, nas empresas. Acho que eu vejo dessa forma. Bacana isso daí, né? Porque você trouxe muito das soft skills, que é algo que eu bato muito aqui com a galera com relação a isso. Eu falo, cara, é importante sim a parte técnica, a gente não é pra deixar de lado, né? Às vezes eu até falo, a galera fala, então não vou estudar Figma. Não, estuda Figma, seja bom em Figma. Mas aprenda, igual você falou aí, cara, ser flexível, saber se comunicar, entender a outra pessoa, ter empatia. Então tudo isso são as habilidades comportamentais que a gente tem que ir adquirindo ao longo da nossa carreira e também estudar, aprender um pouco mais sobre isso, como não ter uma comunicação não violenta ali e tudo, sabe? Então foi muito legal esse ponto que você trouxe, porque você trouxe a ótica ali de soft skills, né? Você não falou, cara, aprende um curso tal, cara, olha, seja assim, vamos nos comunicar melhor, vamos nos alinhar melhor aqui as coisas. Porque acontece, né? Eu também gosto, eu prefiro que tudo fosse redondinho, tudo linear. Nossa, seria maravilhoso. A gente sabe que vai ter momentos que a gente vai ter que acelerar, porque às vezes vem um top-down realmente que a gente tem que acatar ali, fazer, é o melhor dos mundos? A gente sabe que não é. Não é bom, ninguém gosta. Mas tem momentos que a gente tem que acatar porque às vezes a gente não tem nem a informação que às vezes uma diretoria maior passou pra gente. A gente às vezes não tá lá, não sabe da informação. Por isso que desce e às vezes a gente tem que acatar e que depois vem um resultado bacana. Sempre. Claro, é discutível. Às vezes vai lá, você traz um outro ponto que às vezes a pessoa não estava vendo, acaba mudando aquele top-down. Então é sempre saber ouvir também, né? Então eu acho que isso é muito bacana, esses pontos que você trouxe, sabe? Ô Luan, eu acho que tem até um ponto, você estava falando que eu estava pensando, tem um lado, claro que a liderança e a estrutura tem que permitir isso, e eu acho que isso é um desafio de quem está no papel de liderança fazer, mas muitas vezes as decisões não são bem tomadas porque também alguém não levantou a mão na hora e falou, putz, pensa sobre essa ótica. Então aqui fica um convite de grupos de design que estão espalhados pelas empresas por aí. Se sentiu que tem alguma coisa indo para o caminho errado, levanta a mão, porque às vezes aquela liderança ou aquela estrutura não pensaram realmente, faltava alguém com esse protagonismo ali de levantar a mão e falar, olha, me dá mais uma semana para a gente conseguir fazer isso, ou pensa por essa ótica, e aí a gente vai literalmente somando os conhecimentos. Então fica aqui um reforço de empoderamento mesmo. Os times de design tipicamente estão nas estruturas para poder fazer o contraponto. Não é à toa que tem esse conflito no bom sentido, porque trazem um contraponto, então tragam os contrapontos sempre que for necessário,
porque às vezes o líder de negócio não está vendo ali aquele calcanhar de Aquiles que vai aparecer 2 meses depois, quando o produto for lançado. E além desses pontos aqui que a gente está falando, Marcelo, que risco você vê? Porque, assim, design também vai ter as suas metas, né? Vai ter os seus indicadores, suas estratégias, porque é uma área, tem uma diretoria de design, tem uma diretoria de negócio, uma diretoria de tecnologia e tal. Cada área ali, querendo também, tem as suas estratégias, métricas para cumprir, etc. Que risco você vê de quando isso não se alinha de forma adequada, assim? Porque tem que ter um alinhamento, mesmo que sejam métricas separadas, eu entendo que elas precisam se conversar. Senão um tá querendo ir pelo caminho A, o outro tá querendo pelo caminho Z, que, tipo, nada a ver. E aí as métricas, elas não vão se convergir para poder chegar num resultado melhor ali. Quais são esses riscos que você enxerga e se você já passou por isso em algum momento? E qual você falou que teve que levantar a mão, ser protagonista ali. Gente, vou dar um passo para trás aqui, vamos ver algumas outras coisas e etc. Eu acho que o grande risco é a gente fazer ou um produto ineficaz, do ponto de vista de resolver algum problema do cliente, ou a gente fazer algo que não vai ser sustentável. E eu acho que essa abordagem da sustentabilidade ampliada aqui, não só a sustentabilidade natural das plantas, né, do ecossistema, também ela, mas eu acho que essa sustentabilidade do tempo. Então, assim, como é que a gente, primeiro, no item de não ser um produto útil, a gente facilmente, se não tiver com os alinhamentos bem feitos, né, e essas equipes trabalhando de forma contínua, o risco vai ser eu fazer algo extremamente quadrado, e nada contra a forma quadrada das coisas, mas usando aqui o jargão, quadrado, para não encaixar em nenhuma necessidade de cliente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que ele pode até encaixar numa necessidade de cliente, mas no tempo isso vai se perenizar, e a gente sabe, cada vez menos os produtos têm uma durabilidade física e também de utilidade tão recorrente. Então, ter um olhar vou chamar de redesign, nem sei se existe esse conceito, mas um redesign contínuo da necessidade de reposicionar, relançar, retrofitar aquele produto é essencial. Então, se não tivermos essas equipes trabalhando juntas, se conectando, eu minimamente vou ter um produto ruim ou não vou ter um produto perene. Então, acho que está por aí. E, de novo, voltando para a natureza, né? A gente precisa lembrar que uma árvore, uma planta, uma floresta, o que for, cara, tem um ciclo de vida longo. E ele precisa estar muito bem organizado ali para conseguir se tornar sustentável no tempo. E, enfim, aí já é filosofia, mas acho que é um pouco desses 2 pontos que eu vejo como riscos de um não engajamento conjunto aqui das 2 equipes. Cara, mas perfeito. Essa filosofia que você trouxe, eu queria puxar um pouquinho. Tipo, se a gente for plantar, e aí é desconhecimento meu mesmo, né? Talvez você saiba sobre isso, possa colaborar aqui comigo para eu entender. Se a gente vai plantar, mesmo que uma árvore pequena ou média, assim, se a gente plantar ela de forma... não plantar da melhor forma possível, ela corre o risco de crescer, igual você falou, de forma torta e talvez viver menos por conta de um erro do começo da plantação ali. Existe isso mesmo, assim, de tipo, eu não posso só simplesmente lá, jogo a semente e deixa ver o que dá. Tipo, assim, na minha cabeça, né? Cara, totalmente. Aí sem filosofar demais na botânica, não à toa existem ecossistemas diferentes mundo afora. Então, se você pegar uma planta de deserto, vou dar um exemplo do que eu fiz aqui em casa e não estou feliz por isso, mas é um exemplo de design errado, do ponto de vista de criação de uma planta. Eu ganhei uma vez um cactus da família da minha esposa, que é do sertão da Bahia, e era um cactus mandacaru. Até postei sobre ele recentemente. E esse cactus, ele vive recebendo talvez chuva a cada ano naquele local. Eu trouxe ele para São Paulo. São Paulo tem uma incidência de luz menor, chove muito mais. A gente passou por um verão agora, né, início de outono bem chuvoso. O que aconteceu? A planta não sobreviveu, porque ela estava no local errado, com o cultivo errado. Traduzindo isso para a ótica do que a gente estava falando. Eu tentei botar um produto num ambiente que não estava adequado a ele do ponto de vista de necessidade daquele, tanto da planta sendo esse produto, o ambiente não encaixava, quanto o ambiente não era para a planta, ou seja, do ponto de vista da parte do todo, eu errei do ponto de vista de construção. Isso vale também para semente, como você trouxe. Eu preciso ter o vaso adequado, eu preciso ter o substrato adequado, eu preciso ter a quantidade de luz adequada. Eu preciso, às vezes, mudar de local. Vou dar um exemplo em cima disso também. A Terra gira em volta do Sol. A cada época do ano, as pessoas devem perceber, o Sol às vezes bate mais ou bate menos em determinado ponto da casa. A planta que é de sol, vai precisar de mais sol. Aí você comprou ela, botou no sol, de repente a Terra girou, ela começou a ficar na sombra. Você precisa fazer um redesign ali de ambiente na sua casa para conseguir colocar a planta em um local que ela vá seguir recebendo a quantidade de luz, ou ela vai entrar em dormência ou ela vai enfraquecer, e aí vem as pragas e tudo mais. Então, acho que a lição de adaptação contínua do ponto de vista de um produto
no mundo corporativo, um produto de design, um produto de físico ou até de serviço mesmo, tem muita relação com o que a gente vê no mundo natural, que precisa ser adaptado. E que não vai ser perfeito, e que vai estar sempre precisando ser reestruturado, relançado, podado. Ontem eu estava vendo uma relação das coisas. Putz, começa a nascer um galho que não está ajudando a planta muito na direção, você vai lá e você poda ele, pode podar, porque a gente quer que ela vá numa direção. A mesma coisa, ideias que não façam muito sentido, regras de produto que possam estar agregando nada para o usuário. Ou seja, a conexão de tudo aqui ela é bem viável, dá para fazer um papo de dias sobre a conexão de design e natureza. Pô, muito legal esse ponto que você trouxe, que aí eu comecei a refletir aqui, a minha mãe, algumas plantas que ela perdeu, que provavelmente pode ter sido talvez por essa questão da luz, né? E tipo, ela sempre falava, nossa, a planta aqui morreu, não sei o que, sabe? Ela ficava triste assim. E por falta desse conhecimento, né? Porque eu também nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu vou lá, ponho a planta, deixo nesse lugar e já era. Tipo, eu vou viver minha vida, vou só regar ela ali e tá, e acabou, entendeu? Não tem essa preocupação com todo esse cuidado, igual você falou, do substrato, o vaso correto. Cara, não sei disso, né? Então, eu acho que é o mais comum das pessoas, inclusive, fazerem lá, comprar, deixar no lugar e já era. E talvez o que acontece com muitas empresas, né? Que pega, começa lá a fazer um produto. Não, eu sei que o meu usuário precisa, é isso aqui mesmo, vai lá, coloca no ar e puf, dá errado, né? Porque a gente tem números que mostram que centenas de milhares de empresas no ano no Brasil, assim, nascem e também morrem, assim. Elas fecham, elas acabam quebrando, e, infelizmente, sabe? Então, como que o conhecimento e buscar a informação correta, alinhar correta ali das partes de negócio é super importante, né? Essencial. E a constante adaptação. Você falou de empresas, né? Hoje lá na empresa eu olho o planejamento comercial do mundo PJ e por um lado é impressionante você ver o empresário no início do sonho dele como uma plantinha no início também ali vigorosa, crescendo, se desenvolvendo, mas se não tiver muita maturidade e uma raiz muito fincada, e essa frase, né, a gente usa na vida real, né? Não só no mundo da jardinagem, a nossa raiz muito fincada e a raiz da empresa aqui muito fincada, facilmente ela não consegue sobreviver. E o mesmo vale, né, pegando a tua analogia, para a adaptação dos produtos. Assim, ele vai precisar, o que fez a empresa chegar a 2 anos de vida, certamente não vai ser. Eu estava esses dias conversando lá em Manaus, inclusive, numa visita que a gente fez a algumas empresas. O empresário que começou, eu não lembro exatamente qual foi o ramo que ele começou, mas vou falar assim, a padaria. Ele hoje, sei lá, trabalha com carros, e a dúvida era como é que a padaria virou carro. Ele foi mostrando como as coisas foram se somando e ele foi vendo a necessidade de negócio novas, ou seja, adaptando o produto dele ao ponto de uma padaria virar uma empresa de carros, exemplos fictícios, tá? Mas era um exemplo, assim, era um negócio completamente não correlato, que ele veio e foi somando, pensando em adaptação, pensando em organização, pensando em o que o cliente dele precisa, a tal da empatia. Por isso que eu brinco, né? O design tá em tudo. Se a gente conseguir aplicar isso com essa ótica de desenvolvimento de negócio ou desenvolvimento da planta da tua casa, também você vai conseguir e vai dar tudo certo. E você foi falando, eu fui pensando também na carreira profissional, que também é assim, adaptativa. Não sei se você lembra, tinha o Flash. Lembra do Mundo Canibal? Da Havaiana de Pau, tal, que saiu. O pessoal fazia as animações em Flash. Cara, eu cheguei a estudar muito Flash. Nossa, eu passava madrugada tentando aprender a fazer animação em Flash, tudo, conectar com PHP lá, programação. E o Flash morreu. Acabou. Eu fico imaginando, se eu tivesse prendido a minha carreira só em uma ferramenta, hoje eu não estaria aqui, talvez, sabe? Então a nossa carreira também vai se adaptando. A gente tem que ir vendo esses movimentos, entendendo e também fazendo essas mudanças que vão acontecendo ao longo do caminho, sabe? E aprendendo outras coisas e agregando na nossa mochila de conhecimento sobre as mudanças que estão acontecendo. Como agora também a inteligência artificial entrando com força aí desde 2022, cada vez mais trazendo informação e modificando a forma como a gente atua no dia a dia, né? E tem IA com as plantas também? Já tem coisas se conectando assim? Como é que é? Cara, boa pergunta aí, mas eu vou dar um passo antes aqui, só que você estava falando, eu estava lembrando. Eu vou aqui resgatar a biologia básica lá, que todo mundo vai lembrar na escola. Não é a espécie mais forte que sobrevive, é a que mais se adapta. Isso é um negócio básico que vale para tudo e vale para o que você trouxe aqui da carreira também, de se uma tecnologia ou uma linguagem não é mais a que está em voga, não é que você tem que abandoná-la por ela ser conhecimento, mas como é que você soma outras por se adaptar às necessidades. Falando de IA, cara, eu tenho algumas coisas muito doidonas, assim, acho que tem 2 temas principais. Um, que é a tal da biosintética, que assim, no final das contas, tudo é matéria. Você dá uma forma que você consegue codar computadores, você pode codar o seu DNA, enfim. E tem muito lado sombrio, do ponto de vista até de questão ética aqui nessa coisa, mas é um caminho que eu acho que existe. E inteligência artificial aplicado a isso pode acelerar o processo e pode
pro bem e pro mal. Então tem esse capítulo, mas tem algo mais simples que eu já vi muito de como é que você consegue usar a inteligência artificial para manter uma planta viva, indo aqui bem pro tático, porque tem muito conhecimento por trás. Então você viu, putz, tipicamente a planta, pegando esse exemplo, está aqui do lado, inclusive. Pô, a planta está com a folha mais para cima, mais para baixo, mais verde, mais amarela, mais seca, em que pedaço ela está seca. Então você consegue entender o que falta nela, porque é o que o olhar de um jardineiro experiente tem, a inteligência artificial também consegue ter. Então é nutriente do tipo A, B e C, mais água, menos água, é mais luz, é menos luz. Então tem esse lado que tem muito aplicativo que faz isso. O próprio Google faz, inclusive, isso. O Google Lens, lá, o Google Fotos. E tem uma outra vertente que eu esse dia estava vendo, como é que a gente consegue... Eu achei bem futurista, não sei como é que isso vai ser aplicável. Talvez está faltando aqui um olhar de design, de aplicabilidade na solução de negócio. Mas foi até no Netflix, tem uma série chamada Futuro das Coisas, não sei se você já viu, Luan. E aí uma delas é sobre o futuro das plantas em casa. E aí ele falava como a gente pode construir coisas, achei bem doidão. Mas, assim, os móveis são tipicamente de madeira, as coisas. Então, assim, por que a gente não pode usar uma planta viva para fazer aquelas coisas? Guiando elas com inteligência artificial e com construção conjunta. Bem doidão. Acho que tem muito mais futurismo do que ainda realidade. Mas, na boa, tenho estudado um pouquinho sobre inteligência artificial e tem sido dito como aquela tecnologia que, assim como a internet, a eletricidade, que é o que está permitindo a gente fazer essa conversa, ela não vai ser algo que vai substituir algo, ela vem para potencializar tudo. Então, se alguém não está pensando em IA com plantas, logo, logo vai ter. Eu confesso que eu já comecei a pensar sobre isso. E o curso do MIT que eu fiz foi para tentar conectar essas coisas. Não cheguei lá ainda. Mas, cara, avancei algumas ideias bacanas de ajudar as pessoas a partir de inteligência artificial, multiplicando conhecimento. É para aí que eu pensei em alguma coisa. Mas deve ter trilhões de outros campos possíveis que possam ser abordados. Uma curiosidade, eu nunca fiz esse teste, não sei se você já fez, que o pessoal fala sobre a música influencia o crescimento das plantas. Você chegou a fazer testes, assim, de avaliar se isso é real mesmo, assim? Eu já vi alguns estudos e tal, mas nunca vi, assim, que tipo, o pessoal fala que certos tipos de música clássica, faz com que realmente a planta cresça mais bonita e etc. Sempre ouvi esses rolês, assim. É real mesmo, assim? Você que tem mais conhecimento dessa área, assim? Cara, alguma realidade deve ter, mas tem um pouco de fake na história. E por que eu tô falando isso? Para a planta ficar bonita, ela vai precisar do básico: luz, terra e água. Certas. E aí depois, se você quiser botar a música junto, vai ter certamente algum efeito. E por que vou fazer um paralelo? Foi feito um estudo recente, por assim dizer, que mostrava como ele tentou ver se planta sentia dor ou se ela respondia a estímulos externos, por exemplo, música. E aí, se você coloca uma planta perto, o exemplo que eles fizeram, perto de uma chama durante muito tempo, não queimando ela, mas de uma chama durante tempo, ela vai desviar disso para poder sair do calor. Assim como se você, ia ser mais fácil as pessoas que estão ouvindo aqui perceberem. Se você bota uma planta e ela fica parada num local, ela vai tipicamente inclinar para onde está a luz. Então as pessoas até falam, pô, minha planta está virando para lá. Tá, e tá mesmo, ela é um ser vivo. E aí a dica aqui é você ir rotacionando ela também, tá? Roda o lado, literalmente fazendo assim, porque senão ela vai ficando só isso de dia, todo dia um pouquinho, senão ela vai ficar com o lado mais pendente. Dito isso, a música influencia também, mas muito subliminarmente. Assim, não é isso que vai fazer a planta ficar bonita, mas ela possivelmente gera algum bem-estar, porque se a planta foge daquilo que é ruim e uma música boa ela vai gostar, por que não deixar a sua plantinha ali ouvindo música? Alguma influência tem, com certeza. Cara, essa de girar a planta porque ela vai buscar, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, que da hora, né, mano? Muito legal. Que é por causa do sol. Ela busca a luz, aí por isso que ela inclina e aí é só, na verdade, girar. E isso vai na natureza como um todo mesmo, até aquelas árvores que você vê mais inclinadona, assim, que é grandona e ela tá quase caindo, literalmente, ela não cai, mas ela tá muito pro outro lado. É porque aquela luz que bate lá é melhor pra ela. É isso? É isso. Exatamente isso. Cara, que legal. Por isso que em grandes cidades a gente até vê esses problemas de queda de árvore, é porque, imagina, tem prédios ou a luz assim, a planta vai indo em direção, então ela vai ficando às vezes tão torta que também ela nesse caso não está sadia. Então ela foi buscando a luz e bate um vento, ela está sem o eixo de gravidade dela e vai acabar caindo. Na natureza, se você reparar, elas até são tortas, mas elas têm uma copa muito estruturada na média. Então, por isso que a gente precisa voltar ao design natural das coisas para poder ter saúde e um produto, entendido aqui como árvore, funcional e que não vai quebrar num primeiro vento que bater. Pô, que legal, cara. E aí, voltando um pouquinho aí com a questão que a gente tava falando, do design, negócio, plantas, acho que tudo se conecta aí, é bem legal falar sobre esse assunto. Você tem
métricas ou indicadores que você acredita que são importantes para avaliar se realmente aquela intersecção entre design e negócio funcionou? É claro que, como você falou, cara, existem outras áreas, dados, tech, tudo aqui a gente tá focando mais design e negócio para a galera entender, mas que métrica ou indicador você olha no final, né? Não no final como um todo, no lançamento, porque eu acho que produto digital nunca termina, a gente vai lançando várias coisas e não tem fim. Mas quando a gente faz um lançamento de uma feature ou de lança ali um produto, o que a gente pode olhar para falar realmente funcionou aqui o alinhamento, deu certo, conseguimos. E isso além, lógico, da questão do dinheiro, né? Eu acho que dinheiro é uma consequência, mas que outro número a gente pode estar olhando e falar, pô, funcionou, foi legal. Até começando da perenidade do produto, eu acho que a gente na empresa tem usado muito isso, as taxas de uso, né? A gente usa lá o DAO, o MAU, o AUD, o Weekly. Como é que a gente consegue ver se um produto é bom, ele vai ser adotado pelo usuário? Ele até pode adotar porque não tem outra opção, mas eu acho que a gente, uma vez que tem boas opções de adoção, sempre olhando o cliente externo, isso é concorrência gigantesca de tudo. Então, o quanto aquele seu cliente está usando recorrentemente o seu produto? Acho que essa é uma primeira métrica que times de negócio e times de design vão talvez concordar que é uma boa métrica de valor agregado da coisa. Indo além, eu acho que tem a questão de... E aí você pode olhar, o uso pode ser recompra, pode ser eventualmente indicação. Então você pode talvez traduzir uso não só de tempo logado, tempo num local, mas para produtos físicos de como é que a gente pode ver a taxa de utilização mesmo dele. Tem o bom e velho famoso NPS, que é a satisfação que o cliente tem com aquilo ali. Então acho que também aqui é uma outra métrica que todos concordam que, apesar de ter fragilidade do ponto de vista de mensuração, não vou entrar nesse ponto, mas é uma métrica que mede no comum senso a satisfação dos nossos clientes e produtos com bom design e com boa aplicabilidade, bem lançados, vão ter isso. E eu acho que uma terceira seria talvez a taxa de conversão a partir do momento de lançamento, ali pegando o momento que você trouxe de lançou, quanto tempo eu demorei para ele ser adotado? E depois, quanto eu estou vendo essa adoção contínua? Então, organizando aqui os três, eu acho que do momento do lançamento, quanto tempo leva para ser adotado, para ser buscado, quanto as pessoas estão usando, recomendando e recorrentemente usufruindo daquele produto, e qual está o nível de satisfação geral. Eu estou vendo hipótese, inclusive, da jornada, né? Na jornada de contratação, na jornada de uso, na jornada de reclamação ou de encerramento de vínculo. Então, sem ser aqui o freak das métricas, eu acho que quanto mais métricas a gente conseguir ter, termômetros que meçam a satisfação e a fluidez do processo na ótica do cliente, porque não pode ser na ótica interna, nesse caso, de forma alguma, acho que a gente consegue ter mais sucesso na evolução de um produto ou no lançamento dele, ou até na tomada de decisão de deixá-lo de ser parte da prateleira. Porque eu acho que a maturidade também passa por a gente em alguns momentos, assim como você comentou das tecnologias, né, das linguagens que não necessariamente são mais tão úteis, a gente entender que tem que liberar espaço para uma outra coisa, a partir dessas métricas objetivas e centradas no cliente, é essencial. Eu achei bem bacana que você falou sobre a questão de jornadas, medir por jornadas, né? Eu acho que isso é muito bacana. E é legal, porque, novamente reforçando, cara, você é uma pessoa mais de negócio e sempre com a visão também de jornada, de usuário. Eu acho que isso reforça o ponto que a gente está comentando aqui sobre, galera que nos ouve, aprenda essas outras disciplinas, né? Aprenda um pouquinho ali, de novo, reforçando, aprenda um pouquinho de negócio ali, aprenda um pouco de tech e tal. Isso vocês não sabem o tanto que facilita a comunicação entre os times, entre as equipes. Por que eu tô falando isso, Marcelo? A galera às vezes manda no meu inbox, lá no meu PV, tipo, nossa, tá difícil aqui, não sei o quê, mas quer ir por esse caminho? Eu falo, gente, conversa, se alinha, né? Vamos entender um pouco mais do outro lado também, ter empatia. É difícil mesmo, né? Trabalhar. Você é casado, né, Marcelo? Eu também sou. Pensa, minha esposa, ela tem uma criação diferente da minha. Cara, pra gente ir se alinhando, se ajustando, cara, não é uma coisa simples. A gente tá casado, a gente se ama, mas existem os conflitos ali que acontecem pra gente ir se alinhando, porque ela cresceu de um jeito e eu cresci de outro. Né? São educações diferentes que se juntaram. Aí imagina uma empresa, num time lá, 15, 20, 30 pessoas. Sempre vai sair uma coisinha que um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do outro, e tem que se ajeitar, se alinhar ali, né? Assim, não dá para vender que a harmonia vai ser eterna. Não vai, cara. Vão ter momentos de debate e precisam ter momentos de debate. Eles, claro, tem que ser cuidadosos, tem que ser na bola, tem que ser respeitosos. Mas o debate, esse embate positivo, é daí que saem as boas ideias. É a famosa diversidade de pensamentos, né? A gente fala muito de diversidade e também um tema de diversidade relevante no mundo corporativo é a de pensamentos, assim, real, porque senão a gente fala, tem pessoas de várias disciplinas trabalhando juntas, mas se elas não têm o espaço para colocar suas ideias e essas ideias conflitarem e depois divergir para convergir depois, a gente não vai conseguir ter sucesso
na equipe e muito menos no produto que está sendo construído por elas. E aqui vale para produto, né? Para usuário final, para cliente, para usuário interno ou para qualquer tipo de coisa sendo feita. Assim, uma reunião, para ser bem feita, vai ter que ter as pessoas debatendo e concluindo alguma coisa no final. Então, acho que esse é o ponto, cara. A comunicação, a não concordância, mas a tentativa de convergência. A gente tem usado muito na empresa o discorda, mas vamos em frente, sabe? O disagree and commit, cara. Estamos juntos ali, assim, não concordo com o teu ponto, deixei meus pontos aqui, mas decidimos isso, vamos em frente agora, porque senão também viram sabotadores, né, ao longo da jornada que não agregam em nada, especialmente num mundo em que a concorrência externa está cada vez mais acelerada e que a gente precisa concordar muito, discordando, mas depois concordando dentro das empresas. Pô, total, isso é muito legal, né? Essa visão do realmente... Cara, vamos realmente de turma aqui, né? Faz parte. Nem sempre a gente vai concordar 100% e tá tudo bem. A vida é assim, né? Nada, no universo inteiro, as coisas não se concordam 100%, mas elas seguem e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. E a gente sabe também que nem sempre, e assim, tem empresas ainda que não tem essa visão de tipo, tá, conexão entre negócio, design e outras demais áreas ali que precisa para criar as soluções ali que vão gerar valor para o usuário, vão trazer receita para a empresa e tudo mais. Como que você enxerga o papel da liderança nesses pontos, assim, de trazer essa cultura entre, cara, é importante ter também design, é importante ter essa outra área, dados, é importante ter, cara, como que você enxerga que a liderança tem ali um papel de promover isso, sabe? Qual que é a sua visão a respeito dessa questão? Cara, para mim a liderança que é essencial, né? A liderança, pessoas em posição de liderança, porque são elas que vão tipicamente garantir o ambiente de trabalho e fomentar esse ambiente de trabalho. Então, se eu acho que a liderança não está comprada, esse olhar de design sobre as coisas, a chance de dar certo é mais remota ou ela vai ser muito custosa até aquela área conseguir se provar. Eu tenho colegas que trabalham diretamente na área em algumas outras empresas de variados portes, e você vê que tem algumas situações a empresa plenamente pensada sobre a ótica de design do usuário, de design de produtos e centrada no usuário, e que a coisa flui muito bem. Outras que estão só naquela etapa de trouxe gente de design para dentro dos processos, mas não sei muito bem como fazer para encaixar essas pessoas. E aí, se não tem a liderança, as pessoas sofrem e às vezes nem ficam, não tem retenção das pessoas, né, de um perfil tão específico em empresas que não estão pensando. E tem aquelas que estão na transição. E essas que estão na transição ou no início, para mim, é onde a liderança precisa acreditar no projeto. Assim, para você ter pessoas... O ponto que a gente está falando até agora, vai dar trabalho convergir coisas, vai dar trabalho ter olhares diferentes. Então tem que ter a liderança fomentando e patrocinando isso para conseguir fazer dar certo. Então o recado para os líderes aqui é, cara, tragam pessoas com esse olhar para suas empresas, deem tempo, ajudem elas, muitas vezes não vão estar conseguindo falar tal linguagem do negócio que a gente estava dizendo aqui, e até que elas consigam se desenvolver nessa direção, passa por você, líder de negócio, conseguir ajudar a dar o caminho e ouvir, né, dar espaço para as pessoas poderem trazer a divergência do conhecimento que elas trazem, porque elas são grupos diferentes chegando talvez naquele teu negócio, que não está tão maduro do ponto de vista de pensar design. Então, fomentar o espaço, nutrir aqui essas plantas do ponto de vista positivo é super relevante para conseguir dar certo, senão não vai. Então, cara, assim, liderança para mim é essencial. Em uma palavra, é essencial, precisa existir e patrocinar. E um ponto que você falou sobre dar o espaço, né, e o tempo para que a pessoa se desenvolva. Porque, assim, cara, eu tô nessa caminhada com design, assim, desde 2005. Faz bastante tempo. E a gente nunca foi de pensar realmente negócio, sabe? A área de design nunca foi realmente de olhar para isso. A galera cara, mais criativo, vem muito da publicidade, de criar as coisas, de inovar, assim, e tal. Mas sem pensar muito por esse lado do business mesmo, sabe? E hoje em dia a gente se fala muito porque se vê a real necessidade que é importante que isso que faz com que a roda gire. Então também a liderança, igual você falou, ter esse entendimento que tipo, olha, a disciplina de design como um todo está aprendendo mais também sobre negócio para agregar esse valor, vamos dar o tempo necessário para que se aprenda. É lógico que também não vai esticar a corda, e tem gente que não arregaça a manga e beleza, né? E quem não quer arregaçar a manga não dá. Mas, cara, a pessoa tá arregaçando a manga ali, tá se esforçando, tá indo. Vamos dar um tempo ali pra ver como que as coisas vão andar. Eu achei que esse ponto que você trouxe é super importante. Porque, novamente, eu sendo de design há bastante tempo, é isso que aconteceu. O design não olhava muito pra isso e agora tá olhando porque viu que é importante e é assim que faz a roda girar, as coisas funcionarem. Então, eu acredito que ainda a gente vai evoluir muito
mais para isso, cada vez mais olhando e entendendo como que negócio também é importante. Por isso que até a gente tá fazendo esse episódio, né, da conexão entre o design e o negócio, que no final do dia a gente tá olhando para a mesma coisa, a gente quer o mesmo sucesso ali das paradas, então vamos em frente, sabe? Você tava falando, eu fiquei pensando, poxa, você começou, tá no tema desde 2005. Deve ter gente muito mais ainda recente nisso, e mesmo assim, 2005 são menos de 20 anos. Para o mundo corporativo tradicional, de empresa, é pouco tempo. Então, eu acho que tem uma questão de encaixe mesmo que está acontecendo nesse momento. A gente, e certamente, poxa, eu tô nessa empresa, eu comecei a ter um pouco mais de viés cliente, talvez nos últimos 6, 7 anos mais forte, pós-pandemia muito forte, ou seja, estamos falando de 5 anos. Então, requer uma paciência dos dois lados, requer uma adaptação muito grande de todo mundo, mas eu não tenho a menor dúvida, Luan, que é um campo que veio para ficar, porque a gente precisa desse olhar para conseguir fazer produtos, serviços que sejam adequados ao cliente. Cliente esse cada vez mais exigente, cada vez com mais possibilidade de escolha, cada vez com mais vontade de ter coisas diferentes. Então, eu acho que é quase assim, uma paciência de esse grupo de colaboradores entrando na empresa, as lideranças ajudando, dando aqui o fomento necessário, mas eu não acho que para mim é um caminho, eu tenho certeza, é um caminho sem volta de conexão das coisas todas. E tem um lado também, que é o de como é que a gente consegue, nessa linha da aprendizagem, traduzir a linguagem das coisas para as óticas e para as necessidades especiais. Porque onde eu quero chegar? O puro design que você comentou, né, da galera da publicidade, e também o puro negócio hard, não funcionam mais. Então, mas naturalmente as pessoas que vêm, talvez início de carreira ou de uma área, sei lá, de administração e outra área de design, vão ter aquele conflito de, nossa, aquela é a galera de humanas, design nem é de humanas, eu acho tanto, mas enfim, vai ter isso, a galera de humanas e a galera de exatas, né, aquela brincadeira do início da faculdade. Na prática, cara, quem quiser escolher uma posição só tá errado, porque é o caminho do meio que eu acho que é a beleza. E aí, naturalmente, você vai ter que deixar algumas convicções mais de humanas, pegando aqui o exemplo, outras mais de exatas, para conseguir ser um ente do mundo do trabalho corporativo. Então, é natural, uma adaptação. O meu ponto aqui é a necessidade de a gente, sem perder nossa essência, obviamente, nossos valores mais básicos, que fizeram a gente escolher aquela profissão, aquele caminho, como é que a gente adapta isso para conseguir ter o sucesso no mundo profissional do trabalho, que tem suas próprias regras, suas próprias questões. Então, acho que esse olhar de paciência, adaptação e buscar promotores internos que possam ser divulgadores e influenciadores do trabalho, para mim é um caminho bacana para quem está nessa área. Essa palavra que você falou, paciência, eu acredito que é a que mais se encaixa de fato, sabe? Porque eu já ouvi muitos designers, assim, chegarem em mim e falar: ah, Luan, mas o pessoal de negócio lá, ó, não tá entendendo, eu preciso de mais 2 dias aqui pra fazer pesquisa e não sei o que e tal, que é pra ontem, não sei o que e tal. Eu falo, não entende, porque a pessoa não é de design, você é de design, assim como você não tá entendendo, às vezes ele não tá te entendendo, então ter essa paciência de, como você brincou ali, dessa polarização, hoje em dia tá em tudo isso, né, cara? A polarização é em política, é na empresa, é em design com negócio, e, cara, a ideia de criar esses conteúdos assim é pra tirar, de desmistificar isso, né, e ver que a gente tem que unir as forças, ao invés de dividir, tem que se unir ali para que a gente tenha mais força para avançar com as coisas. E realmente eu sempre falo, olha, uma vez eu tava numa empresa, até dei uma dica para um amigo meu que era designer, que tava lá atuando comigo nessa empresa, e ele tava trabalhando com um PO ali que tava bem difícil de se comunicar, sabe? Aí eu dei a dica pra ele daquele livro, não sei se você já ouviu, Marcelo, que chama Articulando as Decisões de Design, que é de um passarinho. Eu falei, cara, lê esse livro aqui. E aí ele começou a ler, e aí ele começou a entender, sabe? Sobre como ele se comunicar melhor. E meio que praticamente vieram amigos, assim, de trabalho mesmo, assim, de conseguiram, né, se vincular bem, assim. Eu falei, tá vendo? Olha, só você entender um pouco mais o lado dele também, né? O cara tava sobrecarregado lá, o PO, cheio de projetos pra ver ao mesmo tempo, tava com uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? A gente sabe que às vezes isso acaba atrapalhando, então tenta ter essa empatia que a gente sempre fala em design que às vezes não coloca em prática, né? Então, aí deu certo, foi super legal, assim, ter visto, e a palavra que você usou me fez refletir sobre isso, sobre a questão da paciência de entender também a outra pessoa ali que não é do seu universo, e como que você faz pra ensinar pra ela que precisa mais de tempo, ou que precisa de um outro processo, ou às vezes que realmente
entender o lado dela, que não vai dar pra ele ir por aquele processo, vai ter que comer aquele processo pra avançar e depois volta e faz e tá tudo bem, né? Vamos ver o que é melhor pro todo e não pra uma única partícula ali, sabe? É isso. E aí eu acho que entram de novo dois pontos que a gente comentou, né, ao longo da conversa. Uma da comunicação na linguagem do outro, porque se você quer influenciar o outro a ver valor no seu trabalho, nesse seu exemplo, puxa, resgata bem as tais métricas de negócio que tanto guiam o time de negócio para falar, putz, por que eu tenho que ter 3 dias a mais? Porque se a gente fizer esse lançamento com 3 dias a mais e com essas arestas organizadas, você vai ter o teu lucro, pegando como métrica, ou o teu NPS muito maior. Então, acho que essa questão é super, super relevante. E a outra é também na linha o ponto do levantar a mão. Tipicamente, esse líder ou essa pessoa da área de negócio não vai ter toda a clareza, porque nem todos estão tão letrados na ótica de design, toda essa clareza de por que é importante esses 3 dias a mais. Então, levanta a mão e fala, deixa eu dizer, cara, não vai funcionar, ou não vai gerar o resultado. Então, esse protagonismo e a paciência de, às vezes, ensinar são essenciais em um ambiente em que não tem o comum senso dos temas de design espalhados por aí. As grandes empresas, eu acho que isso é menor. Muito grande, né? Mas assim, o Brasil é feito de médias e pequenas empresas que estão querendo ter um design bacana. Certamente todos poderiam ter um designer, pelo menos por empresa. Estamos falando aqui de mais de 30 milhões de empresas, é muita coisa, ou seja, tem um mercado gigante, só que você vai conseguir ter que ter paciência, vai ter que conseguir ter essa interlocução com esse empresário, gestor, que talvez não seja tão letrado na área. Boa, e novamente reforçando pra galera, estudem soft skills, gente. Vai aí, foca, habilidades comportamentais, que vocês não vão se arrepender, é o que eu sempre falo pra galera. Marcelo, quero agradecer o papo aqui. Se a gente estender, a gente fica aqui a manhã inteira falando disso, porque é um assunto que eu gosto bastante, você também gosta, então, cara, eu tenho certeza que vou te chamar de novo pra gente gravar. Quero te levar lá no Semiose, que é o outro podcast que eu faço com o David Art lá, pra gente que é presencial, tudo, aí em formato de vídeo também, além de áudio aqui que a galera ouve. Vai ser super bacana. Claro, se você puder ir lá com a gente, vai ser uma honra ter você lá também. E eu quero deixar agora as redes sociais que você tem aí, divulga aí a Selva Particular pro pessoal conhecer cada vez mais, quem ainda não conhece, e outras redes sociais que você tenha também que quer divulgar. Aproveita o espaço aí para divulgar seu trabalho que você faz aí também. Cara, eu que te agradeço o convite, no sábado de manhã, passou aqui quase 1h30 leve, então é muito bacana quando a gente está falando com pessoas legais sobre temas legais. Certamente poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando disso, não tenho a menor dúvida. Já topei, cara, assim, quando você quiser sentir, onde eu puder contribuir com minha ótica de desenvolvimento de pessoas e de carreira, e também a conexão disso com a natureza, é uma área que me dá motivação, então é muito bacana, já topei, só me diz quando e onde, que estarei lá com vocês. Bom, as minhas redes sociais, eu tenho o meu LinkedIn, que é o lado mais corporativo da coisa, Marcelo Sampaio. Contem comigo no que for necessário para um pouco do que a gente falou aqui, mas também olhar de negócio e desenvolvimento de carreira. Gosto muito de mentorar pessoas, humildemente falando aqui, para desenvolver em qualquer estágio que você esteja a sua carreira, conta comigo para isso. E a Selva _particular no Instagram, que é onde eu compartilho o meu mundo natural dentro de casa aqui. Vocês vão ver minhas plantas, meus bichos também. Tem um cachorro, tem alguns passarinhos que vêm aqui, porque tudo se torna um ecossistema, literalmente. Então tá lá, Selva _particular e Marcelo Sampaio no LinkedIn. Luan, brigadão, cara. Um prazer ter falado contigo aqui, com a tua galera, e espero que o episódio tenha muito sucesso e que você siga com muito sucesso no mundo corporativo e nessa tua carreira também de podcaster, designer aqui fora do mundo corporativo. Pô, valeu. Obrigadão demais aí, Marcelo, por ter topado aí, cara, várias dicas legais que você trouxe, dicas de plantas aí no meio do design, assim, também, que eu tenho certeza que eu não sabia, talvez um monte de gente aí também não sabia dessas questões aí, e que legal ver que pessoas que estão mais voltadas pro negócio também estão se entendendo com design, né, as suas falas aí mostraram isso, né, então, cara, eu acho que isso é muito legal porque reforça como que é importante, como tem lideranças que estão olhando também para isso, não é só, vai lá, faz lá, entende lá, se vira, não, tá de fato colaborando ali pro crescimento como um todo. Obrigado mais uma vez, agradecer também todo mundo aí que tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado, é uma honra que todo mundo que ouve, assim, que se não fosse vocês ouvindo o podcast, a gente não fazia podcast. Então, muito obrigado aí a todos os ouvintes. Lembre também de, novamente, deixa aí o seu like, compartilha aí pelas redes sociais, marca eu lá no LinkedIn se você compartilhar por lá, marca o Marcelão também por lá, vai ser legal ver a sua visão a respeito do que você achou sobre esse episódio, muito bacana. Se for postar no Instagram também, marca lá, Selva Particular, que o Marcelo vai ver também, marca lá o @papo de UX. Lembrando que nós temos também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link
link que está na descrição deste episódio. E como eu falei, se você quiser também ver os outros episódios que eu faço de podcast lá do Semiose, você pode ir no YouTube lá, coloca lá Semiose Podcast, que você vai ver episódios incríveis que a gente troca ideia com pessoas maravilhosas por lá também, que é muito legal. Quer também indicar pessoas para passar por aqui? Me manda lá também, indica aí nos meus perfis das redes sociais, vocês podem indicar pessoas, temas. Se quiser o Marcelão de novo aqui também, falar, eu quero o Marcelo de novo lá falando mais sobre as plantas lá, que eu achei mais divertido do que falar aí sobre negócio e design, né? Então manda lá também, eu chamo o Marcelão de volta aqui, a gente fala mais aí de plantas, da parada da biomédica, como que é que você comentou, Marcelão, aí? Biomimética. Biomimética, cara, isso aí é uma outra parada, um outro rolê e é muito louco. Ele mandou uns links lá pra mim pra eu dar uma olhada, eu falei, cara, olha, nunca imaginei que existiria isso, assim, né? Então você vê como hoje em dia tem muito conteúdo aí que a gente pode se aprofundar e de graça, tá na internet, e é super legal. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.